Olá, boa noite. Sebastião Bernardes de Souza, mais conhecido como Grande Otelo, é um marco na história da arte nacional. O ator nasceu em Uberlândia no ano de 1915, quando a cidade ainda tinha o nome de São Pedro do Berabinha. Hoje, 18 de outubro, Grande Otelo faria aniversário. O Jornal da UFO desta quinta-feira é uma homenagem ao artista. Um dos principais nomes da atuação brasileira, Grande Otelo, teve uma vida marcada por drama, alegria e sucesso. Conheça um pouco mais da história do nosso homenageado de hoje. Um dos atores mais consagrados do Brasil acaba de ser eternizado em Uberlândia, cidade em que nasceu. Das telas do cinema e da TV, Grande Otelo foi para um dos muros do campus Santa Mônica. O diretor de logística da UFO conta que a ação é uma forma de aproximar a arte urbana da realidade universitária. Esse é um projeto que está dentro da diretoria de logística, né, ligado à prefeitura universitária. Então a ideia foi conciliar, né, a expressão artística juntamente com a cultura e o visual da instituição, né? A gente trazer essa arte que é tão bonita e agradável para dentro da instituição, certo? E em parceria também nos ajudou muito a diretoria de cultura, através do professor Molina. Patrick, mais conhecido como P3K, é um dos escritores que assina o trabalho, em parceria com o artista Lucas Madruga. P3K explica que a disposição dos desenhos de Grande Otelo, junto de patrimônios uberlandenses, como os teatros e o mercado público, tem um propósito. A partir de uma imagem que a gente coletou dele mais idoso, no final de vida, a gente teve a ideia de narrar por 3 imagens principais: a idade mais jovem, a idade mais idoso e uma idade intermediária. São períodos diferentes da vida dele, onde ele participou de diversas coisas muito importantes para a cultura brasileira, como as peças de teatro que ficaram por anos em cartaz, assim como as novelas em televisão, participações em televisão e cinema, além dos musicais. Sucesso na comédia brasileira, Grande Otelo é uma das principais figuras da cultura local. Por isso, Flávio destaca a importância de trazer a lembrança do artista para toda a comunidade. Um artista uberlandense, né, de grande importância nacional, e acho que merece assim, uma homenagem, né? Não falo que é singela porque ficou maravilhoso o painel, né? Mas acho que ele merece uma homenagem por conta da instituição. P3K também ressalta a relevância do ator e fala que é preciso preservar todos os nossos patrimônios culturais, incluindo pessoas como o Grande Otelo. É um gênio, né? Se puder definir com uma palavra, o que fica mais próximo é um gênio. E uma pessoa popular. Eu posso dar um testemunho que é de que enquanto a gente está trabalhando aqui, as pessoas não param de gritar e agradecer e elogiar. Então teve uma comoção da própria população local que abraçou a ideia e já gostou do painel desde o início. Desde os primeiros riscos a gente já foi bem recebido aqui. E por isso a gente está trabalhando aqui há cerca de uma semana, esse projeto grande, que é para deixar um patrimônio para a escola, de um painel bem elaborado, com a parceria da universidade e artistas locais, na intenção de trazer um benefício para a população e chamar a atenção para a necessidade que nós temos de valorizar a nossa cultura, a nossa história, o nosso patrimônio, seja de pessoas, seja histórico, seja de coisas, de materiais, acervos e tudo mais. Nossos museus estão largados, né? Nossas galerias, nossos teatros estão abandonados e a população precisa disso. Bom, vamos fazer uma correção. A reportagem que você conferiu agora é da homenagem que temos aqui no muro da UFO, no campus Santa Mônica. No próximo bloco, a gente confere a reportagem mais sobre a história do artista. Bom, então vamos começar o nosso debate. Aqui na bancada temos o professor Luiz Humberto Arantes, do Instituto de Artes da UFO, do curso de teatro. Boa noite, professor. Muito obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito obrigada. E a professora Ivete Almeida, do Instituto de História da UFO e coordenadora do Grupo Estudos Negros. Boa noite. Boa obrigada. noite. Bom, Grande Otelo é um marco na história da arte nacional. Por quê, professor? Olha, esse final de semana eu estive acompanhando as celebrações dos congadeiros em Uberlândia, né?
E eu pude ver ali toda uma expressão corporal, né, de rito e de festa, né, que acompanhou o Grande Otelo pela vida, né? E não só o Grande Otelo, quando você vê o Balé de Rua, quando você vê o Alexandre Pires, você vê o Pena Branca e Chavantinho, você vê toda essa expressão da cultura negra de Uberlândia, né, que tem um enorme potencial, né? E o Grande Otelo é um membro dessa riqueza cultural, né? E que atuou em várias outras linguagens, né? Ele teve presente no circo, teve no teatro de revista, né? Ele transitou pelo cinema de chanchada, pelo cinema novo, né? Ele tinha facilidade para ser versátil, né? Sim, sim. Quando a própria Rede Globo quis inserir a família, digamos, negra como família de classe média, né? O Grande Otelo é chamado para ser o pai de família, né? Então ele teve uma trajetória marcada por se apresentar e se permitir participar de vários projetos, né? Desde o circo, teatro de revista, até a televisão, né? Pegando um gancho nisso que o senhor falou, professor Ivete, o professor comentou sobre a importância dele na história, na tradição das pessoas negras, ainda mais em um país em que temos muitos negros, os negros são a maioria. Como é que a senhora enxerga isso, o papel do Grande Otelo nesse sentido? Bom, é importante pensarmos no contexto no qual ele estava inserido, né? Então o professor destacou essa riqueza cultural que Grande Otelo e outros artistas levam consigo, essa riqueza ligada a uma cultura popular. Então é importante observar que os anos 30, os anos 40, né? Então essa primeira metade do século XX no Brasil é um momento em que a cultura popular ela não tem o mesmo prestígio, se é que a gente pode dizer que ela tem algum prestígio e reconhecimento hoje, e que na verdade tem, ainda não o suficiente, mas já existe um reconhecimento. No momento em que Grande Otelo se apresenta e constrói a sua carreira, esse reconhecimento não existia. Então, ele é alguém que ele é a ponta de um iceberg, né? Ele é um artista negro que consegue ganhar visibilidade pelo seu talento, pela sua qualidade, pela sua versatilidade, como destacou o professor, mas num universo em que existia muita resistência, não só em relação a essa versatilidade, a essa leveza. Ele é muito conhecido também pelo improviso, né? Então essa irreverência que é uma herança da cultura popular, mas também existia muita resistência à presença de negros e negras no cenário, né, das artes e da cultura no Brasil. Então ele realmente representa, né, esse processo de abrir caminhos, né? Então a gente pode entender que ele, Abdias do Nascimento, foram pessoas que realmente representam essa linha de frente, né, da luta de artistas negros e negras no cenário brasileiro. Provavelmente foi mais difícil conquistar esse espaço por ser negro naquela época, então, né? Sim. Existia um espaço que já era característico também de artistas negros estadunidenses, né, que era dessa comédia, né, desse teatro de comédia, desse teatro que aqui ficou caracterizado pelo teatro de revista, né? Então, no início do século nos Estados Unidos, eram os blackfaces, os menestréis, então os atores brancos que se pintavam de negro e, né, contavam piadas, dançavam, cantavam. Então esse espaço, né, da comédia, do canto, da dança, era um espaço em que os artistas negros passaram a ter alguma presença. Mas Grande Otelo foi além, né, desse espaço do teatro de revista. Então, apesar dele ter marcado também a sua presença, né, lá no Cassino da Urca, né, então ter tido parcerias ali, né, com Josephine Baker, Carmen Miranda, ele vai além do teatro de revista. Então, esse espaço, esse pequeno espaço existia, mas ele realmente abriu fronteiras. A senhora comentou sobre marcar. Professor, o Grande Otelo, ele tinha um estilo marcante, porque ele era muito versátil, ele passou pela música, pelo samba, né? Uhum. Como que o senhor observa, assim, ele enquanto ator, artista? O que a gente pode observar de marca, assim, dele?
Então, eu diria que o Grande Otelo, ele tem um modo de interpretação, né, que a gente qualifica como clown sem nariz, né? O Chaplin, por exemplo, era um clown, não, um clown sem nariz. Clown de palhaço. Isso, a gente tem o palhaço de circo, né? E tem outras variantes de palhaçaria, né? Então, o Grande Otelo se enquadraria um pouco nesse clown, né? Na expressão, na interpretação, mas ele também está situado num modo de interpretação, digamos, mais brasileiro, né? E que, pós anos 40, né, a gente tem uma valorização maior do teatro de dramaturgia. E esse modo de interpretação que o Grande Otelo representa, o Anquito, o Ascarito, o Procópio Ferreira, foi um modo que foi um pouco que esquecido, porque era muito baseado, não num método, mas num lado mais improvisacional, né? Então, tudo que é improviso passa a ser visto como mais amador, né, como antiprofissional, né? Então você tem experiências pós anos 40, como o TBC, o Arena, que se aprofundam muito mais na questão da dramaturgia, né, no palco italiano, e vão deixando um pouco de lado esse modo de interpretação, né, mais cômico, mais calcado no improviso, né? E é uma pena, porque a gente tem isso, depois vai ser retomado pela TV, mas não com a força que o teatro de revista tinha nos anos 30 e 40. Bom, hoje a gente tem o maior respeito pelo Grande Otelo, não é à toa que estamos aqui numa edição especial do Jornal da UF para falar sobre ele. A gente viu na reportagem que o artista comentou que enquanto ele estava ali no muro, às vezes o pessoal passava de carro e elogiava, gostava de ver aquilo. Já na época em que ele atuava, ele recebia todo esse prestígio, ele era reconhecido, ele era abraçado, assim, com tanto carinho? É interessante porque, assim, uma das minhas fontes de pesquisa são as revistas ilustradas. E o Grande Otelo é uma figura que aparece nas revistas ilustradas dos anos 40, 50, 60, a revista Manchete, que existiu até, né, há algum tempo atrás, a revista Cruzeiro, que foi uma revista muito forte, do finalzinho dos anos 20 até o início dos anos 80. Então, ele aparece nessas revistas, ele é capa dessas revistas, né? E são revistas, assim, de um padrão de qualidade, de fotografia muito apurado, né? Então, eram revistas realmente para... as pessoas diziam que na época não se jogava uma revista dessa fora, né? Era respeitado. Era algo para se colecionar, e ele aparece na capa. O casamento dele é capa da revista Manchete, quando ele participa do Homem de la Mancha, né? Com Paulo Autran, então é capa da revista Manchete também, e em outras situações também, reportagens internas, duplas, né? Ele era alguém realmente que estava sob os olhos da imprensa e, portanto, do público também, né? É muito interessante. E, na verdade, é um dos pouquíssimos atores negros que aparecem nas capas dessas revistas, né? Só junto com a Ruth de Souza, que também era considerada grande dama, né? A pérola negra do teatro brasileiro, que também aparecia com frequência nessas capas. Mas ele é o campeão. Ele tinha muito carisma, né, professora? Assim, não sei, é certo dizer que a comédia ela tem uma força para se tornar tão popular e agradar as pessoas, e aumentando isso, somado a isso o fato de ele ser muito carismático. Será que a gente pode pensar nisso? Do estilo dele? Eu creio que sim, e eu acho que acho que os meios de comunicação, né, eles sempre querem pegar como exemplo e dizer que é possível, que a inclusão está realizada em virtude desse exemplo, né? Isso hoje acontece, né? Você pega a Garota do Tempo, né? Ou seja, há inclusão social porque tem uma... Tem que tomar cuidado, né? Isso está presente na mídia, né, há muito tempo, né? Então, acho que assim, o Grande Otelo, ele jogou com isso, né? Acho que ele percebia isso e soube jogar com isso, soube cavar espaço e soube se aproveitar disso também, né? A gente pega... os projetos que ele participou, né, assim, ele é muito conhecido pela comicidade, mas ele participou de filmes bem dramáticos também, né? Assalto ao Trem Pagador, né, Rio 40 Graus, né? Ou seja, ele participou de um projeto importantíssimo que foi o Cinema Novo, né? Depois o Cinema Marginal com
com Macunaíma, né? O Joaquim Pedro de Andrade também traz ele, né? A nossa imagem do Macunaíma vem do Grande Otelo. Sim. É um destaque da carreira dele. Então assim, não é só a questão da comicidade, eu acho que é preciso valorizar ele como ator, né? E ele como ator, ele tinha essa predisposição de achar que, isso tem uma entrevista dele no Roda Viva que ele fala isso, né? O ator tem que estar disponível, o corpo dele tem que estar disponível para fazer, se necessário, um bispo hoje e um militar nazista amanhã. Não quer dizer que ele concorde com isso, mas quer dizer que o ofício do ator, né, tem que estar à disposição de uma personagem. Como é que é a amarração disso e como é que isso há um desfecho, aí é outra história. Mas que o ofício do ator tem que estar à disposição de projetos de atuação e de interpretação e de suportes, né? Seja, com certeza, se ele estivesse hoje, ele estaria fazendo alguma coisa de canal de YouTube, né? Tamanho é a disposição dele para a comunicação. É uma entrega, né? É uma entrega. Bom, daqui a pouco a gente volta, então, a falar mais sobre o Grande Otelo. Agora a gente conta como deve ficar o tempo em Uberlândia e algumas cidades aqui da nossa região. A sexta-feira em Uberlândia deve ser quente e chuvosa, com máxima de 31 e mínima de 21 graus. Em Ituiutaba, o dia também deve ser quente, mínima de 22 graus e máxima de 33. A possibilidade de chover é de 80%. Em Monte Carmelo, o calor continua, com pancadas de chuva durante todo o dia, máxima de 32 graus e mínima de 21. Em Patos de Minas, a sexta tem temperaturas elevadas e a possibilidade de chover é de 90%, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Rio Paranaíba, o sol aparece, mas também deve chover, máxima de 29 e mínima de 19 graus. Nós vamos retomar nossa conversa daqui a pouco para te contar mais sobre o Grande Otelo. Aproveite esse tempo do intervalo para mandar dúvidas ou sugestões sobre o tema de hoje pelo WhatsApp 996397880. Já voltamos. Estamos de volta. O Jornal da UFO de hoje é uma homenagem ao Grande Otelo, esse grande artista aqui da nossa região. E agora sim, vamos conferir a reportagem em que a gente conta um pouco mais dos detalhes da história do artista. 4 velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Sebastião Bernardes da Costa ou Sebastião Bernardes de Souza Prata. Esses e outros nomes pertencem a Grande Otelo, ícone do teatro e do cinema brasileiro. Batizado no dia 18 de outubro de 1917, Otelo nasceu na antiga São Pedro do Berabinha, atual Uberlândia. Desde criança demonstrou interesse por arte, era desinibido e adorava cantar. Ainda garoto, saiu de Minas Gerais com uma companhia de teatro que estava de passagem por Uberlândia e passou a fazer parte do elenco. Na década de 1920, passa pela Companhia Negra de Revistas e, em 1932, integra a Companhia de Jardel Gércoles, um dos pioneiros do teatro de revista e o responsável pelo apelido Grande Otelo. Eu vou, você tem que aderir. Ganhou fama em apresentações nos teatros, boates e cassinos brasileiros, onde se apresentou com Carmen Miranda, por exemplo. A senhora me dá um tostão? Não dá não, né? Não dou não. Não, a moça não me deu o tostão. Eu cantei e a moça não me deu o tostão. Eu juro por Nossa Senhora do Rosário que eu nunca mais canto sem ganhar o tostão primeiro. Pronto. Atuou em dezenas de filmes, principalmente os de cinema marginal e cinema novo, além de contracenar com nomes como Oscarito e Ruth de Souza.
ganhou destaque quando interpretou a versão cinematográfica de Macunaíma, em 1969. Na TV, participou de programas como a Escolinha do Professor Raimundo, com o personagem Eustáquio. Onde fica a capital do cristianismo? Não sopra, ninguém sopra, ele vai saber. Onde fica a capital do cristianismo? É Vaticano, mas fala diferente. Vatitubo. Zero. Vai. Eu falei agora. Em 2016, a Fundação Rádio e TV Universitária e a Diretoria de Comunicação da UFO produziram o documentário De Grande Otelo para Sebastião, baseado na tese de doutorado de Tadeu Pereira dos Santos, intitulada Entre Grande Otelo e Sebastião, Tramas, Representações e Memórias. Então eu falei, mas há uma contradição. Como é que nós dissemos e que os meios de comunicação do país diz que é um dos principais atores do cinema brasileiro durante o século XX, por que ninguém conhece a história desse sujeito? Grande Otelo morreu em 23 de novembro de 1993, em Paris, onde seria homenageado em uma premiação. Muito bacana. Olha, a gente teve uma queda de energia por aqui, porque está chovendo muito em Uberlândia, mas agora tudo resolvido. A professora estava comentando que queria retomar o que o professor disse no bloco anterior em relação à representatividade, né, professora? Pois é, então, eu gostei demais, né, da fala do professor, porque ele puxou uma questão que é muito importante, né, que é essa da representatividade e que a gente pode associar das representações sociais, porque uma coisa não é a outra. Então, hoje, por exemplo, nós temos as leis de cotas que têm por objetivo justamente promover uma visibilidade em equilíbrio, né, de atores brancos, negros, enfim, e de estudantes brancos e negros, e em concursos também, enfim, são leis que têm por objetivo promover, né, essa igualdade que, por questões históricas, essa igualdade não ocorreu, né, nas décadas passadas. E com o Grande Otelo acontecia que ele era um único, representando um universo, né, de atores que ficavam, na verdade, no anonimato. E muitas vezes, como apontou o professor e alguns pesquisadores, né, da área da história, das ciências sociais apontam, muitas vezes a sociedade ela se acomoda nessa situação de existir um representante de um determinado grupo que ganha visibilidade, que tem o seu valor reconhecido, e então parece que a igualdade já está estabelecida porque existe aquela pessoa ali representando aquele grupo. Mas, na verdade, o que nós desejamos, todos nós desejamos, é uma sociedade com igualdade, né? Em que, então, exista espaço para um número, né, o quão maior possível, né, de atores, atrizes, intelectuais, estudantes, enfim, brancos, negros, amarelos, e nenhum outro. Isso não é suficiente. E por que não é suficiente também? Porque essa representatividade muito estreita, né, muito pequena, ela acaba construindo uma representação social, ou seja, a imagem que a gente faz desse grupo, muito distorcida. Então é interessante que você chamou a atenção por fato de nós sempre associarmos o Grande Otelo à comédia, que é um reducionismo, né, dessa representação social que temos, do valor dele, da carreira dele. Por que acontece essa redução? Né? Porque existe um espaço ainda muito pequeno
né, para que esse grupo seja reconhecido. Então, esse espaço pequeno acaba criando essas reduções, esses reducionismos, essa visão insuficiente, né? Não só da carreira dele, mas da importância de atores e atrizes que tiveram aí uma trajetória quase no anonimato durante esses anos. É interessante, por exemplo, lembrar que o Teatro Experimental do Negro, nos anos 40, vem justamente trazer textos dramáticos com elencos negros, tentando reverter essa representação, né, do negro e comédia. Né? Mas ainda isso é muito forte, porque precisamos de uma sociedade mais aberta, voltada para a igualdade. De mais atores negros que alcançaram o que ele alcançou. E visibilidade para esses atores. Que nós temos atores maravilhosos, atrizes maravilhosas, mas nós precisamos conceder visibilidade a essas pessoas. Né? É um debate muito importante. Professor, a gente falou muito sobre o legado dele. O senhor acha que ele serviu de inspiração para atores, para pessoas, mais especificamente na área do teatro? Ele deixou um legado que a gente precisa preservar, né? Claro, o Grande Otelo fez mais de 100 filmes, né? Então, hoje não tem curso de teatro que não estude a obra dele, né? A obra de teatro, de cinema, né? Você estudar comédia no Brasil, você tem que estudar o Grande Otelo e Anquito e Oscarito, né? E se falar em cinema novo, tem que estudar a obra do Grande Otelo também, né? Nos anos 70, né? Tudo isso está presente, né? E, aliás, assim, nós, em 2008, assistimos em Uberlândia uma peça do pessoal de BH chamado Eita Moleque Bamba, né? Depois disso, isso nos inspirou a fazer também uma peça de teatro chamada Moleque Tão Grande Otelo, onde a gente recuperava, né, esse Grande Otelo dos anos 20, o Tiãozinho, né, que perdeu a família, que vivia com a avó, né? A gente tentou recuperar essa uberabinha do Grande Otelo também. E depois como é que ele foi transitando, né, pelos vários modos de interpretação teatral, modo de interpretação cênico, melhor dizendo. Né? Então, assim, estudar atuação no Brasil hoje é passar pela obra do Grande Otelo, com certeza. Seja melodrama, seja comédia, seja o drama, né? Seja atuação para cinema, atuação para TV, né? É uma figura que precisa ser estudada. E o grafite que a gente viu, por exemplo, ali no muro da UFO é uma maneira de manter a memória do artista? Ah, sem dúvida. Eu penso quando o professor usou a expressão recuperar o Grande Otelo, né, vai muito de encontro, eu pensei na hora, na questão do grafite, né, porque são ações fundamentais para que essa memória se mantenha viva. Né, e por que é importante que essa memória se mantenha viva? Porque é a trajetória da nossa sociedade, da nossa cidade, a nossa história parte de quem nós somos. Né? Então, manter viva essa memória é manter vivo parte do nosso patrimônio, né? Desse nosso patrimônio cultural, né? Que no caso dele essa obra constitui um patrimônio tanto material quanto imaterial nas técnicas que ele desenvolve. E é fundamental que se preserve a imagem, o legado, a história, porque é parte da nossa trajetória. Se me permite, a cidade tem, né, tem uma dívida com ele, que é reabrir o Teatro Grande Otelo. Sim, sim. Né? O Teatro Grande Otelo está fechado há 15 anos ou mais. Né? E a cidade tem essa dívida com a memória dele. Fazer daqui um centro cultural, que tenha peças de teatro, que tenha formação teatral, que tenha teatro para a comunidade. Eu acho que isso valorizar Grande Otelo nessa cidade. E porque essa memória dele é nossa memória, né? Então, claro. É social. Exatamente, é social. Não é só uma homenagem a ele, né? É esse respeito pelo nosso patrimônio. Professor Ivete, professor Luiz, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês, acrescentou muito essa conversa aqui, eu tenho certeza, para mim, para o pessoal que está em casa também.
Bom, estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e o nosso tema de amanhã vai tratar a respeito do cenário da UFO. Vamos falar de pesquisas desde a educação básica na ESEBA, a Escola de Educação Básica da UFO, passar pela graduação e chegar à discussão da ciência na pós-graduação. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você.